Ele foi acusado de ser inútil e não contribuir com o desenvolvimento do grupo de heróis. Se despediu de seus antigos companheiros, sabendo da realidade de que eles não reconheciam seu valor. Ele encontra uma garota em apuros, a salvando do perigo. E agora vai treiná-la para se tornar a Santa da Espada. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. A história começou com uma disputa súbita e inesperada, quando o líder do grupo do herói, Nardo, expulsou imediatamente nosso herói principal, Ares Furis. Surpresa com a súbita reviravolta dos acontecimentos, Ares pensou que poderia ser uma piada. No entanto, a raiva óbvia de Nardo não indicava nenhum truque, pois ele queria que Ares desaparecesse de sua vista imediatamente. Os transeuntes no local, observando a discussão acalorada, perguntavam-se o que poderia ter acontecido, contudo, sabiamente mantiveram distância, não querendo se envolver no conflito, e afastaram-se rapidamente antes que a situação se agravasse. Nardo admitiu que a magia de aprimoramento de Ares era de fato útil, mas considerava Ares apenas uma poção que poderia ser facilmente substituída, afirmando ainda que o grupo não precisava de tal fardo, num acesso de raiva incontrolável. Nardo chegou a acusar Ares de roubar pontos de experiência. Neste mundo, matar monstros concedia pontos de experiência que aumentavam a força, e esses pontos eram distribuídos igualmente entre os membros do grupo. Ares percebeu que o expulsaram, porque simplesmente queriam mais experiência para si mesmos, e quando tentou explicar, Nardo não deu atenção às suas palavras. Declarou a demissão final e ordenou estritamente que ele fosse embora. Os outros também mantiveram distância, insinuando que ele deveria apenas entender a situação e partir. Antes de finalmente sair, Ares perguntou uma última vez se eles estavam realmente satisfeitos com sua saída do grupo do herói, mas eles quase o chamaram de insistente. Dizendo que finalmente se livrariam de um fardo como ele, Ares recuou e seguiu em frente. Ele pensou que não precisava explicar. Estava claro que o grupo dependia de sua magia para agir, mas eles o rejeitaram sem entender. Ares pensou que, na maioria das vezes, eles acabariam voltando para ele com rostos preocupados, mas agora ele decidiu não retornar. Ares juntou-se à equipe de heróis, para vingar o demônio que levou sua família e para evitar mais desastres, mas agora, fora da equipe, sua principal tarefa é organizar sua própria vida. Pensando no futuro, ele decidiu obter uma licença de aventureiro. Ele logo chegou à sede da guilda e aproximou-se da recepcionista, que gentilmente ofereceu sua ajuda. Quando Ares disse que queria se tornar um aventureiro, ela imediatamente olhou para o relógio e o informou que ele havia chegado bem a tempo para o exame. Depois perguntou como ele queria proceder. Ele respondeu que, se possível, gostaria de fazer o exame agora. Ela imediatamente lhe entregou o formulário de inscrição para preencher. E ele rapidamente escreveu seu nome e profissão. Um mago que ajuda camaradas com magia de aprimoramento, uma habilidade com a qual nasceu. Ela examinou o formulário preenchido. Hesitante, ela perguntou se ele tinha alguma ligação com um grupo de heróis. Ares pensou em como ela o reconheceu rapidamente apenas por seu nome e profissão, embora ele soubesse que causaria problemas se tornasse conhecido que ele foi expulso do grupo do herói. Reagindo rapidamente, Ares negou qualquer conexão. Disse que era um nome comum e que não tinha nenhuma ligação com o grupo de heróis. Então, ele astuciosamente perguntou sobre o conteúdo do exame para desviar a atenção dela. Ela explicou que havia um total de 4 testes. Um teste de poder mágico, um teste de mira, um teste prático e um teste final. Ela explicou que ele precisava passar nos 4, mas que tinha um número ilimitado de tentativas e desejou-lhe boa sorte. Ela o levou ao local do teste. Primeiro, ela o levou à sala para a verificação do poder mágico. Esta seria a primeira medição do poder mágico de Ares, desde que se juntou ao esquadrão de heróis, e ele estava confiante de que conseguiria lidar com isso. Na sala, sobre um pedestal, havia um único cristal polido. Ela colocou a mão sobre ele. Ela demonstrou o procedimento do teste. Tocar o cristal absorveria a magia e mostraria seu nível de poder. Um brilho mais intenso significava maior poder mágico, e um brilho mais fraco significava menos. Quando o cristal mal brilhou sob seu toque, Ares perguntou sobre a pontuação para passar. Ela respondeu que era difícil para o nível de poder mágico dela, mas se brilhasse um pouco mais seria considerado um sucesso. Ela também disse que, mesmo sem ser uma aventureira, conseguia lidar com uma quantidade razoável de magia, insinuando que não deveria ser muito difícil para ele. Após o que Ares colocou firmemente a mão sobre o cristal e decidiu tentar de qualquer maneira.
Assim que ele tocou a superfície, ela brilhou com uma luz intensa. Isso cegou momentaneamente a pessoa na recepção. Ares decidiu que a luz brilhante significava que ele havia passado no teste. Quando voltou para perguntar à recepcionista sobre seu resultado, as pernas dela fraquejaram e ela caiu, fazendo começar a duvidar se havia cometido um erro. Ela rapidamente se desculpou pela reação inesperada e admitiu que nunca tinha visto nada parecido antes. Recompondo-se, ela se concentrou na magia de Aris, e enquanto ele continuava a direcionar seu poder para o cristal. O cristal começou a aquecer a uma temperatura insuportável. Ele se perguntou se o cristal suportaria essa tensão ou racharia. Mas ela o assegurou que era durável, pois nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Para sua grande surpresa, o cristal começou a rachar visivelmente. Em seguida, partiu-se imediatamente em duas partes. Vendo isso, Aris começou a duvidar do seu significado, e a recepcionista caiu no chão novamente e, tremendo, sussurrou baixinho. Ela não entendia como isso poderia ter acontecido. Porque o cristal deveria suportar a magia até mesmo de um aventureiro de classe, Sam, e ela começou a suspeitar que Aris era realmente do grupo do herói. Mas ele imediatamente descartou a suspeita dela e disse que o bom senso sugeria que um mago do esquadrão de heróis não se tornaria um aventureiro. Então ele estendeu a mão para ela. Ajudou a se levantar e, o mais importante, perguntou sobre os resultados do teste. Ela o assegurou que ele havia, sem dúvida, passado no teste. Ele se desculpou pelo inconveniente causado e disse que, devido ao cristal quebrado, outros testes não poderiam ser realizados por enquanto. Mas ela observou que foi inesperado, e que a guilda deveria ter antecipado tal resultado com antecedência, quando ela começou a examinar o cristal quebrado. Acidentalmente arranhou a mão e começou a sangrar, e Ares imediatamente pegou sua mão, observando que era um ferimento bastante dramático. Ele se ofereceu para curar sua ferida com sua magia. A ferida curou-se rapidamente, e ela ficou surpresa que Aris, além de magia, também tivesse habilidade de cura. Normalmente, pensava-se que um mago usa feitiços de aprimoramento apenas para ataque ou defesa, e poucos sabiam que isso envolvia conceder uma certa propriedade. Ele perguntou sem hesitação se era um problema que ele, como mago, usasse magia de cura, ao que ela respondeu hesitantemente que não. Além disso, ele se ofereceu para reparar o cristal, o que a surpreendeu, e ela perguntou se era realmente possível. Quando ele começou a derramar sua magia de cura no cristal rachado, o cristal visivelmente começou a se restaurar, logo estava como novo. Vendo essa restauração incrível, ela o agradeceu. Harris disse modestamente que, para começar, a culpa foi dele. Ele então esclareceu se a próxima avaliação seria um teste de treinamento de tiro ao alvo, e ela confirmou. Ele explicou que tinha que atingir o alvo com magia ou uma espada, e a nota dependeria da força de seu ataque. Diante do próximo ponto de avaliação, a recepcionista disse com confiança que os próximos disparos seriam fáceis graças à magia de Aris, e o próprio Aris, como mago de encantamento, pediu-lhe que não esperasse muito dele, enfatizando que ele deveria ser um suporte. No entanto, ele secretamente acreditava que ainda poderia passar neste teste. Logo ela o levou ao campo de testes, onde vários alvos de palha estavam no chão. Ela demonstrou a tarefa formando uma esfera mágica e atingindo o alvo com ela, explicando que o alvo brilharia dependendo da força do ataque. Para passar, era preciso exceder seu poder de ataque atual, e apenas a mais forte das 3 tentativas era considerada. Ela também permitiu que ele usasse uma espada ou magia para este teste. Ele pensou brevemente que poderia aprimorar a espada com magia de encantamento. Mas se escolhesse magia, não precisaria de nenhuma ferramenta. Ele disse que qualquer opção serviria, mas a magia era mais conveniente para ele, então decidiu usá-la. E a recepcionista, vendo com que facilidade ele escolheu entre os métodos, ficou bastante surpresa, mas concordou. Ele decidiu usar o feitiço Bola de Fogo, um feitiço simples para iniciantes, disponível para muitas funções de suporte. Como ele tinha apenas 3 tentativas, decidiu usar o feitiço inicial na primeira tentativa, e na segunda pretendia obter uma pontuação alta usando um feitiço de encantamento. Lembrando-se de seu plano, ele criou uma bola de fogo excessivamente grande e a lançou em direção ao alvo, comentando que até uma bola de fogo tinha seus limites. No entanto, assim que se virou, ficou surpreso ao ver a expressão atônita da recepcionista. Ela chamou suas habilidades de loucas e disse que ficou cega por um momento. Mas Aris calmamente assegurou de que nem sequer havia se esforçado. Ela ficou ainda mais surpresa ao ouvir que ele ainda não havia usado toda a sua força. Assim que a névoa do golpe anterior se dissipou, a recepcionista ficou chocada com o dano. Não apenas o manequim-alvo foi destruído, mas a explosão também afetou os manequins vizinhos. Ares duvidou se os manequins deveriam quebrar, mas ela negou, embora estivessem sem dúvida quebrados, e também reconheceu o teste como aprovado. Quanto aos 2 últimos tiros, ela o informou que não havia necessidade de continuar, porque ele já havia passado facilmente na avaliação.
Ela apontou para a arena danificada e disse que, com tal destruição, eles nem seriam capazes de continuar. Sem dizer uma palavra, Aris usou magia de cura e instantaneamente restaurou a área destruída, devolvendo todos os manequins que ele havia destruído, e ela imediatamente observou que, embora agora pudessem continuar os exames, era desnecessário. No final, Aris passou no teste de tiro com uma única bola de fogo. O próximo teste foi um exame prático onde ele teria que lutar 1 contra 1 com um examinador de classe C. Apenas aqueles reconhecidos como aprovados nesta fase poderiam prosseguir para o exame final. Noviços de classe e geralmente subiam para as classes Dona C, completando tarefas da guilda e ganhando experiência prática, enquanto aventureiros de classe e acima eram geralmente considerados estabelecidos. Portanto, para o exame prático, Aris precisava obter a aprovação de um examinador que detinha o status de um aventureiro de pleno direito. Quando ele entrou na arena, notou que não estava sozinho e que havia muitos outros candidatos para o exame ali. Enquanto isso, na recepção, notaram que poucos do calibre de Aris conseguiam completar todos os exames em um dia. O examinador, chamado Chris, parou diante dos candidatos e disse que eles pareciam significativamente mais jovens que ele. Ele se desculpou pelo peso deles e disse que seria seu oponente no exame prático. Ele então explicou que eles precisavam escolher um estilo de luta para o duelo, espada ou magia. O duelo terminaria quando um dos lados não pudesse mais lutar ou se rendesse. E com base em como o duelo transcorresse, seria determinado se eles passariam ou falhariam. Ele confiantemente disse a eles para se aproximarem dele com a clara intenção de vencer. Aris levantou a mão e perguntou como os pontos seriam marcados, já que o sucesso deles dependeria do resultado do duelo. Chris explicou que o exame simulava solicitações reais. Era para verificar se os candidatos eram capazes de passar no exame final. Eles avaliavam as habilidades básicas de combate, a capacidade de agir em situações de crise e a capacidade geral de avaliar a situação, e Aris, ouvindo isso, pensou que os critérios de avaliação eram bastante vagos. Embora não fosse a resposta que ele queria, ele ainda decidiu continuar. Ele também perguntou se passaria se derrotasse Chris. Com um sorriso e confiança, Chris disse que ele de fato passaria se provasse que era capaz. Ele também observou que, embora a vitória garantisse a aprovação, ele nunca havia perdido para nenhum candidato que reivindicasse tal coisa. Ouvindo isso, Aris pensou que mesmo como suporte ele estava na equipe do herói, e embora a luta fosse difícil, ele estava confiante de que não perderia. Além disso, ele encontrou conforto no pensamento de que a vitória garantia sua passagem. Chris chamou a primeira candidata da fila e pediu que ela se apresentasse e o desafiasse. A garota deu um passo à frente, e Aris sentiu alívio porque evitou o primeiro confronto e agora tinha tempo para pensar cuidadosamente no plano. Quando a batalha começou, a garota usou ativamente magia em combate, e Aris pensou que, para uma garota da idade dela, o futuro parecia brilhante. Chris está pronto? Aris notou que ele leu o fluxo da magia dela e habilmente redirecionou o ataque. Quando Chris avançou contra a candidata a toda velocidade, a garota visivelmente vacilou. Aris ficou surpreso por ela não esperar um fracasso tão completo. Ela era muito mais habilidosa que seus colegas, mas a arrogância, ao que parece, a arruinou, instantaneamente. A espada de Chris pairou perto de seu pescoço, e ela imediatamente se rendeu. Chris apreciou sua habilidade, disse que seu ataque foi poderoso, mas quando ela não conseguiu atacar a tempo, ficou completamente despreparada para o que aconteceu a seguir. Com tal nível de habilidades, Chris disse que ela não merece passar. Ele a aconselhou a tentar da próxima vez, mas somente depois que ela melhorasse significativamente suas habilidades. Lágrimas brotaram em seus olhos, então ela teve que deixar a sala. O próximo a se apresentar foi Aris. Quando Chris de Cine verificou o formulário, ficou surpreso ao ver que o mago de aprimoramento estava fazendo o exame. Aris também sabia que magos de aprimoramento raramente eram encontrados entre aventureiros comuns. As profissões concedidas pelo céu eram muitas vezes bastante especializadas. Enquanto a maioria era de magos ou espadachins, havia vários papéis raros, como magos de aprimoramento, curandeiros e até mesmo profissões únicas especializadas em certas habilidades. Chris duvidou abertamente se magos de aprimoramento realmente usavam magia, e Aris confirmou sua intenção de confiar nisso, acrescentando que atualmente não tinham uma espada. Chris então mencionou uma regra que Aris claramente não conhecia, que os candidatos não podiam trazer suas próprias espadas ou cajados para o exame, e tinham que pegá-los emprestados da guilda. Ele também explicou que as espadas diferiam significativamente em poder de combate, dependendo de seu tipo, para garantir a justiça. Candidatos examinadores tinham que usar espadas fornecidas pela guilda. Ouvindo isso, Aris decidiu pegar uma espada emprestada da guilda.
E Chris imediatamente gesticulou para a recepcionista trazer outra. Ele observou que nunca havia conhecido alguém que pudesse manejar tanto magia quanto espada. Chamou Aris de espadachim, mágico, e acrescentou que seria inútil se ambas as suas habilidades fossem medíocres. Quando a recepcionista trouxe a espada e a luta começou. Chris permitiu que Aris iniciasse a luta quando se sentisse pronto. Aris pensou que Chris parecia pronto novamente para deixá-lo dar o primeiro golpe. Mas a vitória por um ataque surpresa não trazia satisfação. Portanto, ele decidiu fazer seu primeiro golpe cauteloso e moderado. A princípio, ele lançou 4 feitiços de aprimoramento em si mesmo, que aumentaram sua velocidade de movimento, ritmo de ataque, poder de golpe e precisão. Depois disso, ele também fortaleceu sua espada com magia. Enquanto isso, Chris ficou atônito ao ver a habilidade de Aris e que ele podia até encantar a espada, e ao mesmo tempo, Aris avançou rapidamente contra o examinador. Ele astuciosamente lançou 4 feitiços de enfraquecimento em Chris e sua espada. Ele aplicou imediatamente efeitos que reduziram a velocidade de movimento e a velocidade de ataque, e até diminuíram o poder de ataque e a precisão de Chris. Chris ficou impressionado com o poder de Aris, e seu corpo e espada pareciam estar sobrecarregados por uma montanha, e ele não conseguia entender o que havia acontecido em tão pouco tempo. Com um golpe relâmpago, Aris desferiu um ataque bem-sucedido, mas em vez de atingir Chris, o golpe arrancou sua peruca, que agora estava no chão. Os espectadores ficaram completamente perplexos. E Aris pensou que esta foi uma reviravolta inesperada e completamente fora de seu controle. Quando Aris ficou diretamente atrás de Chris, ele se desculpou sinceramente pelo comportamento inesperado, mas Chris, com a voz e o corpo visivelmente trêmulos, rapidamente o tranquilizou dizendo que não havia necessidade de se preocupar. E Aris sentiu um leve sentimento de culpa, devido ao constrangimento de Chris. Ele não ia se conter neste duelo decisivo e ativou a magia de aprimoramento de passo. Ele rapidamente criou um círculo mágico preciso e direcionou cuidadosamente sua energia para suas pernas. Ele se moveu com uma velocidade tão incrível que pareceu simplesmente desaparecer da vista de todos. E Chris mal conseguiu compreender o súbito desaparecimento de Aris. Aris apareceu silenciosamente bem atrás dele e pressionou a lâmina fria da espada contra a nuca de Chris, marcando o fim da partida e garantindo a vitória para si. Chris aceitou sua derrota com dignidade, e os outros candidatos ficaram atônitos ao ver uma força tão poderosa que até o examinador desistiu. Eles não conseguiam entender quem era esse novo candidato, que derrotou tão facilmente o examinador de classe C. Chris e Aris se apresentaram um ao outro. Então Chris perguntou se ele era realmente o mago da equipe do herói e Aris negou imediatamente. Ele questionou se Chris realmente acreditava que um membro do grupo do herói passaria por tais provações. Nesse momento, olhando atentamente para a cabeça careca e brilhante de Chris, Aris se desculpou, mas Chris rapidamente minimizou a importância e disse que entendia que não foi intencional. Naquele exato momento, Aris se ofereceu para ajudá-la a crescer cabelo instantaneamente, o que surpreendeu muito Chris, que duvidou se era realmente possível. Sem hesitar, Aris colocou a mão na cabeça de Chris, e naquele mesmo momento, sua careca foi milagrosamente coberta por um cabelo escuro e grosso, e Chris ficou completamente sem palavras. Atônito, Chris o agradeceu sinceramente. E imediatamente deu crédito a Aris pelo teste, enviando-o direto para o exame final. Logo Aris chegou à floresta nordeste de Istio, perto da vila de Bergen, o local designado para o exame final. A tarefa era coletar os itens necessários. A recepcionista havia lhe dito anteriormente que ele precisava coletar 20 ervas de força vital para a poção, dentro das 5 horas estritamente alocadas. Ele poderia evitar completamente as lutas, ou se envolver nelas, enquanto coletava efetivamente as ervas necessárias. As ervas de força vital eram o ingrediente principal da poção que restaurava a saúde e a mana. Em áreas de caça de classe superior, elas cresciam melhor devido à energia mágica concentrada ao redor. Aris acreditava que coletar 20 ervas em 5 horas era bastante difícil para um aventureiro de classe mas na recepção, eles o aconselharam a se esforçar, porque uma recompensa foi prometida pelo sucesso. Aris ficou muito feliz com essa perspectiva, porque qualquer ganho era sempre útil. A floresta de Istio em si era de um nível bastante alto e adequada para aventureiros, mas os monstros locais eram geralmente manejáveis por um único viajante, andando mais fundo na floresta. Ele logo se deparou com uma pilha de cerca de 10 ervas bem na sua frente, e disse com confiança que coletar 20 não seria difícil. E de repente, um rato verde apareceu de algum lugar. Uma criatura cruel, parecida com um rato, avançou contra ele a toda velocidade. Aris percebeu instantaneamente que, apesar da defesa fraca, o ataque da criatura era extremamente selvagem devido às suas presas muito afiadas e venenosas. De repente, Aris chutou o rato com força,
E ele rolou no chão. Quanto mais inteligentes eram os monstros, mais astúcia eles tinham. Então aquelas criaturas que viram Aris sabiamente recuaram, o que, sem dúvida, teria simplificado a tarefa de Aris. Depois de algum tempo, ele coletou com sucesso todas as ervas necessárias e voltou para a guilda. De repente, de algum lugar, ele ouviu um grito agudo de uma garota, pedindo ajuda desesperadamente, e Aris avançou para descobrir o que havia acontecido. Ele encontrou uma jovem que estava sendo emboscada por uma matilha ameaçadora de lobos azuis, devido à falta de pontos de referência claros em seu território. Viajantes solitários muitas vezes achavam difícil realizar um reconhecimento eficaz. De repente, um lobo avançou e atacou a garota chamada Cília, agarrando seu pulso com presas afiadas. A defesa de Cília foi quebrada, e seu equipamento ineficaz era inútil. Ela tentou desesperadamente pegar a poção de cura. Mas ela acidentalmente escorregou de suas mãos e caiu no chão. Essas feras ferozes mostraram suas presas afiadas e se prepararam para atacar. Então ele imediatamente avançou sobre ela, jogou-a para trás e colidiu com uma árvore. Cília tentou alcançar a poção de cura jogada, mas ainda estava um pouco fora de seu alcance. Então um lobo pairou ameaçadoramente sobre ela, pronto para atacar. Mas Aris não podia mais assistir ao que estava acontecendo, porque roubar experiência entre aventureiros era tabu. A princípio, Aris decidiu não interferir na luta deles, mas vendo a impotência de Cília, ele não pôde ficar de lado e facilmente lançou um feitiço poderoso especialmente criado para mulheres, que aumentou significativamente sua defesa e resistência à magia, aprimorou as habilidades de cura e acelerou muitos movimentos. Então ele astuciosamente lançou feitiços nas criaturas agressivas que retardaram seus movimentos, reduziram o poder de ataque e até pioraram a precisão. Finalmente, ele se fortaleceu. E quando os lobos a atacaram? Cília, involuntariamente, fechou os olhos de medo, mas quando os abriu cautelosamente novamente, ela ficou muito surpresa ao ver uma figura desconhecida, por perto ajudando a lutar contra os lobos aterrorizantes, e Aris calmamente a aconselhou a ficar perto porque o perigo ainda estava ali. E ele percebeu que a verdadeira essência da magia de buff reside em conceder propriedades. E a maioria desses efeitos pode ser replicada, em outras palavras, a magia de aprimoramento pode de fato ser usada para ataque. Aris corajosamente criou um poderoso círculo mágico que se destacou. E instantaneamente destruiu toda a horda de lobos, deixando Cília completamente sem palavras. Vários lobos que tiveram a sorte de sobreviver ao seu primeiro ataque fugiram imediatamente do local. Aris a agarrou cuidadosamente pelo ombro e a puxou para mais perto, dizendo que ela estava muito perto da chama fumegante. Ele avisou que poderia haver algum clarão de acordo. Sérias consequências se ela caísse sob sua influência, mas a presença de outra garota distraiu Aris enormemente. Seu rosto avermelhou-se. Ainda assim ele conseguiu manter a compostura. Ele sabia que em uma situação tão extraordinária não podia se distrair. E pouco depois, eles evitaram com segurança o perigo imediato. Silja curvou-se diante dele e agradeceu sinceramente pela ajuda oportuna. E Euros simplesmente disse que era uma ninharia para ele. Silja disse que isso era um eufemismo e perguntou se ele era um aventureiro de alto escalão. Para sua surpresa, ele respondeu que ainda não é um aventureiro oficial e se tornará um somente depois que levar aquelas ervas de volta para a guilda. Ele perguntou por que Silja estava sozinha em um lugar tão perigoso e notou que sem força suficiente, aventureiros solitários poderiam achar fatal. A princípio ela hesitou um pouco, mas muito rapidamente isso se transformou em determinação quando ela disse com confiança que aspirava a se tornar uma heroína. Ele perguntou se ela queria se juntar ao esquadrão de heróis, e seu rosto se iluminou quando ela lhe contou isso. Uma vez um herói a salvou. Desde então os heróis se tornaram sua maior inspiração. Ela admitiu que matava constantemente monstros de alto nível para acumular eficientemente pontos de experiência. Mas agora, quando por seu descuido ela quase morreu, ela refletiu seriamente sobre sua ação precipitada. Eles informou a ela que o lugar de espadachim no grupo dos heróis já estava ocupado. E que para aquele que seguisse esse caminho, haveria uma estrada bastante espinhosa pela frente. Mas Silja o tranquilizou dizendo que não havia necessidade de se preocupar porque ela não era uma espadachim. No entanto, ele disse que ela usava uma espada, embora ela mesma não fosse uma esgrimista. Silja disse imediatamente que seu caminho não se encaixava em nenhum tipo típico de trabalho, e ela estava convencida de que uma das profissões únicas mais raras devia existir no mundo. Além disso, ela confessou com notável admiração que era uma espadachim sagrada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na parte sudeste da Vila Burgum, perto do túmulo dos soldados de Gerald, o herdeiro da antiga equipe de heróis notou que agora eles recebiam uma parcela maior de experiência, e até disse que era uma maneira muito lucrativa, bastando excluir alguém da guilda. O líder disse com confiança que eles definitivamente reembolsariam os custos daquelas poções.
Outros também disseram que o aprimoramento mágico poderia ser facilmente substituído por poções comuns compradas em lojas, e que no final, expulsar Oris foi realmente a decisão certa. Em seguida, eles juntos entram em batalha com uma feroz serpe. Alguns membros notaram que o monstro parecia invulgarmente resistente naquele dia. Eles lutaram para manter o ritmo, combatendo uma criatura incrivelmente forte. Eles sentiram que seus ataques eram poderosos e extremamente duros. Durante a luta, um deles pegou um elixir de força para eles beberem. Enquanto isso, o outro gritou e ordenou que lutassem contra o monstro a sério. Após uma luta conjunta e muitas tentativas, a equipe finalmente conseguiu derrotar a serpe. Nada disse que eles se sairiam facilmente sozinhos, e poderiam até derrotar um inimigo formidável, além disso. Ele disse que foi apenas uma coincidência que esta serpe em particular fosse tão forte. Então, ele ordenou que não perdessem o ritmo. Os outros apenas se entreolharam cautelosamente, pois não ousaram dizer nada precipitado na frente de Nardo. Em vez disso, Célia contou entusiasticamente a eles sobre seu trabalho único. Ela explicou que a Santa da Espada é um papel único sem análogos, e se ela conseguir, poderá se tornar o estágio mais alto do desenvolvimento de um espadaquim. Ela estava confiante de que também poderia se tornar uma heroína. Se fizesse os esforços necessários e acumulasse pontos de experiência com muita persistência por sua vez, Eris explicou que ser um herói nem sempre é algo brilhante e róseo, e que custava muito. Célia respondeu, que sabe que ser um herói é difícil. Mas decidiu partir em aventuras com Eris e acredita que não tinha outra escolha, a não ser se tornar uma heroína. Quando ela pronunciou o nome dele de forma tão casual, Eris sentiu sua respiração falhar. Ele ficou muito surpreso quando, de repente, como se do nada, seu nome foi mencionado na conversa. Então Eris perguntou por que ela queria ir em uma aventura com ele. Célia confessou calmamente que se apaixonou por ele e queria ir em uma aventura juntos para se aproximarem. E Eris, ouvindo sua confissão sincera, riu baixinho. Mas rapidamente a assegurou de que não estava zombando de seus sonhos. Mais tarde, ele se perguntou como ela podia confiar nele tão facilmente se eles tinham acabado de se conhecer. A isso, ela respondeu que ele arriscou sua própria vida para salvá-la. Ela também contou uma memória perturbadora sobre como, 3 anos antes, o exército do rei demônio invadiu sua aldeia natal, Rúria. O demônio a agarrou e disse imediatamente que se livraria dela porque a considerava inexperiente. Justo quando ela estava à beira da morte, foi salva por um grupo de heróis. Um herói até estendeu a mão para oferecer ajuda. A cena voltou ao presente. E Eris lembrou-se de que uma vez salvou uma criança da idade dela na aldeia de Rúria, onde o grupo de heróis parou brevemente, e ele tinha certeza de que salvou Célia da família Rangit. Célia então olhou para ele atentamente, perguntando como ele sabia detalhes tão exatos. Após um exame mais atento, tudo rapidamente se encaixou. E ela notou uma semelhança impressionante com aquele garoto de 3 anos atrás. Após o que ela de repente percebeu que Eris era o mesmo herói lendário daquela época. Eris agora sabia definitivamente que foi reconhecido por Célia, e ele se perguntou como um membro do grupo do herói passou no exame de aventureiro. Eris calmamente disse a ela que foi subitamente expulso do grupo do herói. E agora ele era apenas um aventureiro novato, mas Célia ficou completamente fascinada com isso, de repente, encontrando seu salvador. Ela ficou tão surpresa que não pôde deixar de abraçar Eris, a mesma pessoa que ela ansiava por encontrar por tanto tempo. Então ele perguntou se ela realmente queria formar um grupo com ele. Célia respondeu com determinação inabalável que isso lhe convinha perfeitamente. Vendo sua reação decidida, a Rose pensou que parecia que ela realmente pretendia ficar. Depois de algum tempo, eles chegaram à sede da guilda, e a pessoa na recepção ficou muito surpresa com a chegada antecipada deles, quando ela perguntou sobre as ervas para vigor. Eris imediatamente invocou seu portal de inventário e demonstrou colocando todas as ervas coletadas, junto com as criaturas que ele havia derrotado bem na frente dela, sutilmente insinuando que ela deveria comprar alguns materiais enquanto estava lá. Vendo o portal de inventário, a recepcionista ficou impressionada e imediatamente perguntou sobre sua natureza misteriosa. No entanto, a Rose se recusou a contar. Ele disse que era um segredo da empresa. Na verdade, era sua habilidade de espaço de item que lhe permitia abrir um portal para outra dimensão, usando magia de aprimoramento. Foi um efeito colateral que ele ganhou acidentalmente ao usar magia de velocidade para interferir no espaço-tempo, mas ninguém mais conseguia abri-lo. Então se tornou quase inútil para a equipe de heróis. A recepcionista pediu que ele esperasse um momento enquanto processava a compra. Ela também o parabenizou por passar com sucesso no exame de aventureiro. Ela lhe entregou o certificado da guilda e o aconselhou a guardá-lo com segurança. Já que a reemissão custaria uma quantia significativa de 10.000 joias, foi então que Célia interveio e disse que queria criar um novo grupo. Poucos minutos depois, Eris e Célia deixaram a sede da guilda, e a formação do grupo foi finalmente concluída.
Célia sugeriu parar em um restaurante próximo antes de voltar. Mas Eris admitiu que não tinha onde ficar naquela noite, e por isso era urgente encontrar um lugar. Célia sugeriu muito casualmente que ele ficasse no hotel onde ela já estava. Mas Eris tentou explicar que se ela fosse um homem, não haveria problema, mas ele estava preocupado que algo pudesse acontecer se eles decidissem morar no mesmo quarto. A explicação parecia não chegar à sua cabeça dura, e com grandes olhos inocentes ela perguntou se ele gostaria de morar no mesmo quarto com ela. Ele não conseguiu resistir à sua simples inocência. E assim, por um tempo, foi ao restaurante. Logo chegaram ao restaurante e foram servidos vários pratos deliciosos. Vendo as porções enormes, ele se perguntou se ela conseguiria comer tudo. E ela o tranquilizou para não se preocupar, dizendo que come bastante. Ele então perguntou se ela estava realmente falando sério sobre deixá-lo ficar no quarto dela. Ela concordou inquestionavelmente com isso, e disse com uma expressão alegre que poderia comer tanto e ainda estar perto de sua pessoa amada. Embora mais tarde ela tenha percebido que a porção era de fato um pouco demais para seu apetite, Eris sugeriu comer suas sobras. Ele disse que realmente não precisava se forçar. Quando Eris começou a comer com a mesma colher que ela, sua expressão mudou imediatamente. Ela pensou que poderia ser um beijo indireto, vendo seu embaraço. Ele perguntou se ela estava bem. E ela tentou desesperadamente assegurá-lo de que tudo estava bem. Logo eles chegaram ao quarto dela, e Eris disse que ela estava se saindo muito bem, e ele por sua vez notou isso. Ela escolheu cuidadosamente aquela pousada depois de experimentar vários outros lugares, vendo que o quarto era bastante espaçoso. Ele disse que havia espaço suficiente para ele descansar confortavelmente. Mas quando ele começou a estender o lençol no chão, ela perguntou o que ele estava fazendo. Ela disse mais tarde que ele deveria descansar em uma cama normal, caso contrário, poderia ficar doente. Envergonhado com seu comentário direto, Eris tentou explicar o problema óbvio de que um garoto e uma garota dividindo a mesma cama era um problema. No entanto, seus olhos de cachorrinho inocente apareceram novamente, e ela perguntou baixinho se ele realmente não gostava da ideia de descansar com ela. Eris novamente não conseguiu resistir ao pedido dela, e por fim concordou. Acomodando-se na mesma cama que ela, ele ficou muito tímido, especialmente quando ela se deitou muito perto dele. De repente, Cilly riu baixinho e disse que sua respiração trêmula fazia cócegas em seu pescoço. Então ele se virou imediatamente, por causa da cama bastante apertada. O corpo dela continuou a pressionar o dele, e o rosto de Eris ficou completamente vermelho. Na manhã seguinte, Eris foi visto fazendo flexões energicamente. As habilidades refinadas de um feiticeiro não são adquiridas da noite para o dia. Elas exigiam resistência e amplo conhecimento, com antigos livros de feitiços e mitos desempenhando um papel decisivo. Assim que Cilly acordou, ela o cumprimentou alegremente com um bom dia, e perguntou por que ele acordou tão cedo. Eris respondeu que estava simplesmente fazendo seu treinamento diário, e que acabara de completar 1000 flexões abdominais e agachamentos. Ela ficou muito surpresa ao saber de sua rigorosa rotina diária, e duvidou que ele a seguisse constantemente. Ele perguntou casualmente se isso não era algo comum para todos, mas ela imediatamente objetou. Isso o fez pensar que os heróis de seu antigo grupo talvez zombassem da eficácia real. Com uma expressão preocupada, ela observou que o treinamento é importante, mas que ele não deveria se esforçar tanto. Eris disse abertamente que quer derrotar o Rei Demônio e depois viver em paz, e que fará todos os esforços para isso. Ele também disse que, se derrotarem o Rei Demônio, a magia universal desaparecerá e eles não terão mais que lutar. Neste mundo, as substâncias na atmosfera eram em sua maioria inofensivas para as pessoas, mas podiam ativar vários tipos de monstros. O Rei Demônio amplificava essa energia mágica através de barreiras poderosas, enlouquecendo esses monstros. Paradoxalmente, Ors teve que se tornar mais forte para evitar lutas. Cilia disse que todos realmente queriam uma vida pacífica, mas acrescentou que suas ambições provavelmente eram grandes demais para ele. Eris não podia discordar dela, embora fosse difícil entender isso completamente a partir de tal explicação. Então ele contou uma velha história de 6 anos atrás, onde em sua aldeia natal, uma masmorra de gorilas apareceu de repente. Ao contrário das masmorras comuns, se esta não fosse limpa até o pôr do sol, monstros sairiam continuamente de suas profundezas. Naquela época, os pais de Eris eram respeitados aventureiros de Hank, a ele confiaram a evacuação dos aldeões, enquanto Eris insistia em lutar ao lado deles. Mas eles não queriam arrastar alguém que ainda não era um aventureiro para tal batalha. Seus pais eram muito fortes, mas naquele dia eles sentiam um pressentimento sinistro. Era exatamente seu 13º aniversário, e seus pais prometeram comemorá-lo com ele. No entanto, a masmorra permaneceu intacta quando o sol se pôs, e devido ao fluxo implacável de monstros, ainda mais aventureiros morreram tragicamente. Quando criança, Eris entendeu o destino de seus pais. Então decidiu se tornar forte e vingá-los.
Cilia lembrou-se do incidente com a masmorra na cidade e sentiu-se aliviada por ele ter tido a sorte de sobreviver ao ataque. Eris disse que incidentes como o de Eris se repetiriam se o Rei Demônio não fosse derrotado. E ele decidiu firmemente impedir tais desastres a qualquer custo. Ele se desculpou mais uma vez por estragar o clima, mas Cilia disse que este era um tópico muito importante para a discussão. No entanto, Eris acreditava que não havia sentido em remoer o passado. Ela sugeriu que comecem antes de irem para a guilda, e Cilia sorriu gentilmente e o aconselhou a pegar uma missão assim que chegassem. Logo eles chegaram à guilda. E Eris pensou que sem um trabalho de equipe coordenado, eles não seriam capazes de derrotar o Rei Demônio. Então era importante fortalecer toda a equipe. Seu primeiro objetivo era fortalecer Cilia. Então ele escolheu uma missão em uma determinada área, quando Cilia perguntou se ele havia encontrado alguma missão adequada. Eris assentiu e entregou a ela uma carta com a missão, que era um pedido para destruir pássaros monstruosos. Ela disse que não tinha certeza de quanta ajuda poderia fornecer naquela missão em particular. Mas ele disse diretamente a ela que a missão daquele dia foi criada especificamente para ela, embora fosse um certo desafio para Cilia, ela ganharia muitos pontos de experiência. No entanto, ela relutantemente aceitou a tarefa, porque disse que seus ataques não alcançariam os pássaros. Ele perguntou se ela realmente não conseguia derrotar inimigos voadores com uma espada, e ela respondeu que era impossível de qualquer lado. Vendo sua reação determinada, Eris pensou que ela estava muito fixada em seus princípios e, por causa disso, não conseguia revelar totalmente o talento da Santa da Espada. Então, ela precisava superar esse obstáculo. Sem hesitar, ele se ofereceu para ensinar um truque simples para completar a tarefa. Com o passar do dia, eles logo chegaram à Estrada Sul 27 perto da vila de Belva. Eris se ofereceu para mostrar a técnica. Quando um pássaro monstruoso o atacou, ele calmamente ordenou que ela canalizasse magia para a espada. Assegurasse e imaginasse que ela se fortaleceria durante o golpe. Cilia ficou muito impressionada com sua demonstração de poder, mas ele ainda tinha truques impressionantes na manga que queria mostrar. Logo ele direcionou um laser flamejante de ondas mágicas para o céu e destruiu instantaneamente a área circundante. Ele ficou parado em um lugar e disse no que acreditava. Mesmo ela poderia realizar o feito da mesma maneira, mas ela recusou, balançando a cabeça persistentemente. Espantado com como tal coisa poderia acontecer, ele devolveu a espada para ela, mas a princípio foi muito difícil para ela segurá-la. Então ele começou a explicar que a chave era relaxar os ombros e permitir que sua magia fluísse livremente durante o balanço da espada. Lembrando-se desse conselho, Cilia obedeceu e balançou a espada, mas seus movimentos eram desajeitados e inexperientes, então Eris se aproximou. Pegou firmemente as duas mãos dela e sugeriu balançarem juntos um pouco. Isso fez Cilia corar completamente. Percebendo sua tensão, ele, sem saber, perguntou se estava tudo bem, mas ela rapidamente recusou e tentou se concentrar no treinamento. Ele então pediu a ela para respirar em uníssono e fortalecer a magia com um ritmo constante, com um comando rápido. Concordando tolamente, um poderoso feixe de magia irrompeu de sua espada, atingindo e derrubando instantaneamente o pássaro monstruoso. Eris então pediu a ela para manter aquele ritmo, e depois tentar sentir sua essência, quando ela concordou e tentou por conta própria. Seus golpes erravam constantemente o alvo, mas ele a encorajou a continuar tentando. Mesmo quando seus ataques se desviavam ligeiramente do alvo, Cilia continuou treinando e logo foi capaz de aplicar sem esforço a técnica que ele lhe mostrou. E o número de seus ataques bem-sucedidos aumentou drasticamente. Logo eles tinham apenas um monstro para derrotar para completar a tarefa com sucesso. Enquanto isso, Eris a elogiava constantemente por sua excelente esgrima, mas a avisou para não baixar a guarda até o final. Embora Eris estivesse pronto para ajudar se algo desse errado, parecia que ela completaria a tarefa sem problemas. Foi quando ele ficou instantaneamente interessado, quando Ciliate o informou sobre os pássaros mágicos, que agora estavam fugindo completamente da cena. No entanto, a fuga deles parecia estranha para criaturas que estavam apenas assustadas pela Ciliate, porque pequenos pássaros mágicos geralmente não se dispersam da formação, a menos que algo esteja realmente errado. Naquele exato momento, uma enorme sépia apareceu, pegou Cilia de surpresa, e ela ansiosamente perguntou o que deveria fazer em tal situação. Eris não demonstrou nem sombra de medo nem de surpresa. Em vez disso, ele disse calmamente que este último alvo simplesmente apareceu por conta própria. Ele pensou que Cilia lidou facilmente com todos os pássaros mágicos com um só golpe, e com sua força atual, ela poderia lidar com aquela serpe sozinha sem problemas. E ela foi dominada por uma terrível ansiedade. Ela perguntou se ele estava realmente pedindo a ela para derrotar aquela criatura enorme sozinha, mas ele explicou calmamente que seria mais fácil para ela acertar o alvo grande do que aqueles pássaros pequenos. Por um momento, Cilia admitiu que era de fato um alvo mais fácil.
Mas sua determinação vacilou quando viu uma fera feroz com presas afiadas. Vendo que ela estava perdendo a compostura, Eris tentou acalmá-la. Ele disse firmemente que estava totalmente pronta para derrotar aquela criatura com suas habilidades, especialmente depois de dominar novas técnicas e ganhar experiência em batalhas. Ela então se acalmou visivelmente e imediatamente se recompôs. Ela decidiu fazer uma última tentativa. Quando ela atacou novamente, o feixe mágico mais uma vez atingiu a serpe e perfurou suas escamas grossas. Célia mal podia acreditar em seus olhos que havia derrotado o monstro sozinha. Sem hesitar, ela imediatamente abraçou Eris e agradeceu por ensiná-la. Mas ele disse modestamente que não tinha feito quase nada. Apenas lhe mostrou a técnica e aconselhou Célia a acreditar um pouco mais em suas habilidades. Então ele sugeriu que voltassem para a aldeia, mas ela o chamou gentilmente de modesto por não reconhecer totalmente a escala de sua ajuda inestimável. Logo eles voltaram para a guilda e informaram a recepcionista sobre a conclusão da tarefa, que pareceu bastante impressionada com a área suficiente e a habilidade em gerenciar o tempo. No entanto, ele admitiu que durante aquela missão, ele não notou de forma alguma. Em vez disso, apenas Célia derrotou os pássaros mágicos com sua espada. Ele disse que estava apenas observando seu desempenho por trás e que era inteiramente mérito dela. No entanto, a pessoa na recepção achou difícil acreditar que Célia pudesse derrotar tantos pássaros mágicos com apenas uma espada, porque parecia fisicamente impossível. No entanto, Célia deu um passo à frente e disse que havia aprendido um feitiço incrível de Eris. Ela até o elogiou, dizendo que ele ensina com extrema habilidade e poderia facilmente tornar o impossível possível. Eris pensou consigo mesmo que só iria apoiar Célia de lado, mas não esperava que ela o elogiasse tão abertamente na frente da recepcionista. Ele não pôde deixar de corar com seus elogios entusiasmados, então ele interrompeu suavemente a conversa, desviou deliberadamente o tópico de si mesmo e, em vez disso, disse que haviam concluído a tarefa. Em conexão com isso, ela imediatamente começou a verificar os materiais entregues. Mas parecia a ela que faltava um item. Ele a tranquilizou calmamente e imediatamente pegou outro material que faltava. Era a mesma enorme serpe que Célia havia derrotado antes, e a recepcionista ficou atônita ao vê-la bem na sua frente. E duvidou que fosse realmente a serpe que Célia havia derrotado. Mas Eris parecia verdadeiramente intrigado e perguntou se sua aparência a chocara tanto. Sem hesitar, ela disse que realmente a chocou. Porque aquela serpe era uma das criaturas mágicas mais fortes, e até mesmo aventureiros de rank B tinham muita dificuldade em derrotá-la. Eris ficou realmente surpreso porque não suspeitava de sua própria força. E o grupo de heróis derrotava facilmente tais criaturas. Eris perguntou se o material da serpe venderia bem, e a recepcionista respondeu que aumentaria significativamente sua renda. Então, ela rapidamente avaliou a serpe. Enquanto isso, ela registrou a conclusão da missão. Depois pegou suas IDs da guilda e atualizou seus pontos por completar a missão, que agora somavam 30 de 100. Eles também receberam um ponto de guilda pela missão, e ela também o informou que ele receberia o próximo rank assim que esses pontos chegassem a 100. Ao completar missões e acumular esses pontos, as pessoas eventualmente aumentarão seu rank de aventureiro. Cilly, então, perguntou se eles poderiam simplesmente subir de nível completando missões mais fáceis. A recepcionista respondeu que não seria um problema. Mas ela disse que eles precisavam completar pelo menos uma missão de cada nível, garantir que aventureiros indignos não alcancem os ranks mais altos. Mas a recepcionista imediatamente acrescentou que eles claramente não se qualificam para o rank, e devido às suas habilidades excepcionais e grande força. Justo nesse momento, a avaliação deles foi concluída. E ela ficou muito surpresa quando viu uma quantia tão grande na lista. Ela disse que a recompensa por sua missão totalizava 50.000 joias. O preço de resgate pela própria serpe seria de outras 50.000 joias. Quando os dois saíram da sede da guilda, Sirius estava visivelmente nervosa por não saber o que fazer com uma quantia tão grande. Ela nunca havia recebido tanto dinheiro de uma só vez. E tinha muito medo de que pudesse ser roubado. Eris disse calmamente que, nesse caso, eles simplesmente iriam caçar novamente. Mas Sirius, com uma expressão preocupada, observou que aquele era o dinheiro que ela havia ganhado com muito esforço. Ao ouvir isso, Eris sugeriu dividir a taxa de inscrição de 50.000 entre eles e dar toda a recompensa pelo Wyvern para Célia. Ele lembrou que sua antiga equipe de heróis discutia constantemente sobre a divisão dos saques, mas desta vez, Eris queria dividir o saque de forma justa porque Célia havia lidado com o Wyvern sozinha, embora ela negasse que estivesse sozinha. Ela disse que sem ele não poderiam tê-lo derrotado e insistiram que ele recebesse o valor total. Ao ouvir isso, Oris não conseguiu se conter e a chamou de gentil.
Ele sugeriu gentilmente que ela lhe desse o dinheiro temporariamente. Colocou a bolsa no espaço de itens e disse que o gastaria na compra de armas adequadas para a moça. Ela então sacou sua espada atual e disse que era uma arma muito boa. Mas Eris presumiu que provavelmente era uma espada decente do mercado. Então ele disse que, embora fosse uma boa espada, não era suficiente para revelar o verdadeiro poder da Santa da Espada, e ela logo notaria que faltava em muitos aspectos. Ele aconselhou a pensar no futuro e comprar uma espada melhor com antecedência, e Célia ficou surpresa por ele pensar tão à frente. Ele então afirmou que, por 100.000 joias recebidas, eles poderiam até encomendar uma espada feita sob medida. Ao ouvir isso, o rosto de Célia se iluminou de alegria. Ela perguntou se era um presente dele. Mas ele simplesmente disse que era uma recompensa por seus esforços. Ao mesmo tempo, a antiga equipe de heróis de Eris mal conseguia manter o ritmo, pois finalmente perceberam que banir eles do grupo foi um grande erro. Embora um deles pudesse ajudar um pouco com poções e cura, claramente não era o suficiente para recuperar os danos que estavam sofrendo no momento. Outros membros consideraram a possibilidade de que Eris estivesse simultaneamente enfraquecendo os monstros e lhes dando bônus. Outro disse que nunca tinha ouvido falar de tal possibilidade. Eles se lembraram de que na época haviam banido Eris sem hesitação. Nardo o forçou a ficar em silêncio. E eles perceberam que Eris estava realmente tentando transmitir algo importante antes de ser expulso. Agora eles entendiam que Eris os estivera apoiando discretamente o tempo todo. Um membro chegou a dizer que, se soubesse da verdade antes, nunca teria permitido que Nardo a convencesse a expulsar Eris. Nardo de repente correu até ela e agarrou sua camisa com força, acusando-a de hipocrisia e dizendo que ela também estava tramando secretamente, e agora eles o tratavam como um vilão. Ele disse que todos juntos decidiram excluir Eris do grupo, então todos eram igualmente culpados. Tremendo, ela pediu desculpas a ele, e Nardo sugeriu parar de remoer o passado e seguir em frente. Mais importante, ele perguntou sobre a disponibilidade de elixires de cura, e ela respondeu que já havia gasto os fundos alocados para o mês. Sem hesitar, ele simplesmente ordenou que ela fosse comprar mais na loja. Ela disse que o conserto do equipamento danificado após a luta brutal de ontem custou 800.000 joias, e se tais problemas continuassem, isso afetaria muito o pagamento da acomodação no próximo mês. Nardo ficou em silêncio por um momento. Depois disse que Eris era um camarada em suas aventuras, e que não o recusaria se Eris quisesse se juntar ao grupo novamente. Era óbvio que Nardo não queria se humilhar diante de seus camaradas, depois que ele mesmo expulsou Eris, e ele acreditava que, se não fosse cuidadoso, o equilíbrio de poder no grupo poderia virar completamente. Após sua decisão repentina, os outros membros concordaram imediatamente sem muita objeção. Nardo também lhes assegurou que pediria pessoalmente a eles para voltar se o encontrasse novamente. Enquanto isso, a garota afirmou que Eris nunca voltaria após tal exílio, mas os outros membros a fizeram calar a boca. Ele disse que o próprio fato de Nardo ter mudado de ideia já era um passo importante. Além disso, ele observou que Eris nem sequer era qualificado como aventureiro. E, sem isso, não poderia mais aceitar pedidos. Eles estavam convencidos de que ele não tinha escolha a não ser voltar, porque não conseguia ganhar dinheiro ou encontrar novos camaradas. Mas não sabiam que Eris já havia criado um novo grupo com sua parceira muito confiável, Célia. Enquanto isso, na loja de armas, os vendedores recusaram Eris, dizendo que só vendem o que está em estoque e que pedidos personalizados são difíceis de atender. Célia pensou que o oponente que ela derrotou lhe rendeu 50.000 joias inteiras, mas ela não conseguia nem encomendar uma espada personalizada. Eris sugeriu tentar convencer os comerciantes de armas da capital e, naquele momento, sua atenção se concentrou em algo novo. Perto dali, as pessoas falavam que o anão havia recusado recentemente uma oferta de emprego com riqueza e joias, e não sabiam como persuadi-lo. Os gnomos eram famosos pela excelente habilidade artesanal, e o próprio Eros tinha ouvido falar daquele mestre de seu clã durante as campanhas com um grupo de heróis. Sem hesitar, Oris abordou essas pessoas e pediu para contarem mais. O homem notou que Eris lhe parecia familiar e perguntou se ele também estava interessado naquele anão habilidoso. Em resposta, Eris concordou. E Célia disse com entusiasmo que queria encomendar uma poderosa espada feita sob medida. O homem disse que eles também foram lá na esperança de encontrar boas armas, mas aquele velho anão era teimoso e simplesmente rejeitou o pedido deles. Além disso, disseram a ele que o gnomo só forjaria para aqueles que considerasse dignos. O critério para aceitação era apenas o domínio da esgrima. Então, Eris pegou um mapa e pediu que indicassem onde ele estava localizado, e o homem apontou claramente no mapa, em uma certa direção. Vendo que a oficina era muito perto, Célia decidiu ir lá no mesmo dia,
E naquele momento, seu estômago roncou de repente, e ela corou e tentou explicar o som estranho. Mas Eris decidiu que, em vez disso, iriam à oficina no dia seguinte. E pediu a ela que não se esforçasse tanto estando com tanta fome. De repente, uma garota chamada Sherit esbarrou acidentalmente em um homem corpulento e arranhou o joelho. Sem hesitar, Eris imediatamente se aproximou dela. E curou sua ferida instantaneamente. Sherit ficou atônita quando viu que seu joelho ferido havia se curado milagrosamente. Ela agradeceu sinceramente e saiu rapidamente. Célia queria elogiar sua gentileza. Mas seu estômago atraiu novamente e roncou alto, deixando-a completamente humilhada. A risada suave de Eris só aumentou sua irritação, então ela o repreendeu por não ser educado. Na manhã seguinte, eles foram à infame oficina do gnomo Gali. E, quando bateram nos portões robustos, um homem baixo e idoso apareceu e exigiu saber o que estavam fazendo ali. Eris pediu desculpas por vir sem avisar, apresentou-se e disse que estava procurando um mestre artesão. Gali balançou a cabeça com desconfiança e disse que Eris é outro aventureiro em busca de armas. Eris informou-lhe que queriam encomendar uma espada para Scylla, e Gali, sem hesitar, perguntou se ela realmente merecia sua espada feita sob medida. Antes de pedir para ver sua arma atual. Examinando cuidadosamente sua espada, ele notou que, embora seu potencial fosse verdadeiramente impressionante, ainda carecia de habilidades refinadas. Ele acreditava firmemente que, se você confiasse sua espada a uma pessoa inexperiente, ela simplesmente usaria mal seu poder, e o rosto de Célia ficou sombrio enquanto ela se resignava. Ela decidiu que precisava melhorar suas habilidades antes de ousar voltar, vendo como eles desistem facilmente. Gali observou com surpresa que, após a recusa, ele nem mesmo tentou suborná-lo. E Eris respondeu que Gali parecia uma pessoa que não podia ser comprada com ouro, e além disso, ele não tinha dinheiro suficiente para comprar sua entrada de qualquer maneira. Embora Gali tenha achado essa franqueza agradável, sua conclusão inicial não mudou. E de repente Sherit apareceu, que se perguntou se seu avô estava mandando os aventureiros embora de mãos vazias novamente. Foi então que ela conheceu Eris e Célia, e agradeceu-lhes novamente por sua ajuda inestimável no dia anterior. Perplexo, Gali perguntou se ela os conhecia. E Sherit confirmou, contando tudo o que havia acontecido no dia anterior. Pouco depois disso, eles não podiam acreditar que a criança que eles salvaram seria sua neta. E parecia que eles conseguiram romper a fachada severa de Gali, porque parecia que ele havia se abrandado um pouco depois de saber do incidente de ontem. Gali, então, disse que eles não eram as pessoas más que ele inicialmente pensava que fossem, e que agora lhes daria imediatamente sua espada. Célia parecia bastante satisfeita com sua mensagem. Sherit disse que seu avô simplesmente não queria que ninguém usasse mal suas valiosas espadas. Além disso, Gali disse que se os aventureiros fossem fracos, eles facilmente perderiam a espada para um vilão. Então ele estabeleceu 3 condições importantes diante deles. Primeiro, eles treinaria diligentemente e dominaria perfeitamente a arte da esgrima de Célia. Segundo, ele usaria uma espada feita pelo próprio Gali. Ao ouvir que Gali faria uma espada personalizada para ele, além da espada de Célia, Eris continuou a questioná-lo, mas Gali disse imediatamente que, em sua opinião, Eris era o esgrimista mais habilidoso, e Célia tinha o maior potencial como esgrimista. Ao ouvir isso, Eris tentou explicar que não era um espadaquim, mas apenas um mago, mas Gali manteve sua posição e disse que os títulos não eram importantes para ele. Ele explicou que, contanto que fossem espadachins puros e fortes, isso era o suficiente para ele, porque era, em última análise, seu sonho mais acalentado como artesão. Então Eris perguntou se sua última condição dizia respeito a ouro, mas Gali o dispensou e disse que já tinha riqueza mais do que suficiente. Então ele anunciou a última condição: trazer mais de 1 quilo de pedra espiritual. Logo, Eris e Célia se encontraram na densa floresta de Burgum, em uma terra conhecida como a Floresta dos Espíritos. A Eris não pôde deixar de dizer que Gali havia de fato estabelecido as condições mais difíceis para sua tarefa final. Naquela floresta, a energia mágica dos espíritos se acumulava gradualmente em várias criaturas mágicas. No topo da cadeia alimentar, os predadores eram os mais numerosos, Eris, enquanto Célia golpeava cuidadosamente os monstros com sua espada. Eris examinava as pedras que eles deixavam para trás. Ele disse com desapontamento que mesmo as grandes davam apenas cerca de 30% da quantidade necessária, e Célia observou que encontrar os monstros mais fortes era realmente uma questão de sorte. Eris disse que teriam que aguentar um pouco durante a busca, e Célia observou brincando que os monstros poderiam vir até eles sozinhos. Quando ele ouviu isso,
uma ideia imediatamente surgiu em sua mente. Ele disse que eles iriam atrair o monstro mais forte com uma isca, quando ela perguntou sobre a isca. Eris respondeu diretamente que ele seria a isca, e Célia ficou atônita. Não era totalmente lógico, porque Eris decidiu se tornar a isca, regulando cuidadosamente seu poder mágico para atrair grandes predadores que sentiriam suas flutuações. Eris acreditava que, se ele simplesmente contivesse uma grande onda de magia e a liberasse imediatamente, a maior besta da floresta definitivamente apareceria. Eris executou imediatamente seu plano e, como esperado, o monstro mais aterrorizante da floresta apareceu. Seus passos formidáveis sacudiram o chão ameaçadoramente. Célia estava claramente assustada com sua aparição repentina, então Eris rapidamente cobriu sua boca para mantê-la em silêncio. Naquele momento, seu enorme monstro terrível apareceu totalmente, e Sirius foi dominado por um forte horror. Eris notou que, devido ao enorme tamanho da besta, eles poderiam obter uma pedra espiritual verdadeiramente gigantesca. Aquela besta predatória governava toda a floresta e era conhecida como Behemoth, um inimigo forte que nem mesmo a antiga equipe de Eris conseguiu derrotar em seus tempos heróicos. Eris imediatamente elaborou um plano e ordenou que Célia pulasse para trás logo após o ataque, enquanto ele mesmo a distrairia. Ele imediatamente criou um círculo mágico logo atrás de si, atraindo com sucesso a atenção do monstro, e a besta enfurecida rapidamente avançou sobre ele. No canto oposto do campo, Célia liberou com sucesso um raio mágico e atingiu precisamente o inimigo poderoso. Em um tom decisivo, Eris ordenou rapidamente que ela se esquivasse e, ao mesmo tempo, criou uma flecha de vento com sua poderosa magia de vento, apesar da afinidade natural do Behemoth com a terra. Célia e Eris combinaram habilmente seus poderes mágicos e os direcionaram ao Behemoth, com força destrutiva total. Quando o monstro derrotado jazia diante deles, o ceticismo brilhava nos olhos de Célia. Ela não podia acreditar que eles haviam derrotado o Behemoth sozinhos. Ela elogiou a força incrível de Eris, mas ele disse modestamente que não poderia ter feito isso sozinho. Ela disse que estava apenas seguindo suas ordens. E Eris decidiu não se concentrar nisso e deixar o assunto de lado. Além disso, ele afirmou que um monstro desse calibre deveria render uma enorme pedra espiritual. E eles começaram a examinar o corpo da criatura caída, para sua surpresa. Em seu estômago, encontraram uma pequena jovem com asas delicadas, o cabia em ambas as mãos. Enquanto Célia duvidava do próprio fato de sua existência, Eris confessou que, devido ao seu poder mágico especial, ela poderia ser o espírito que vivia ali. A garota recuperou a consciência e disse que havia descansado muito bem. E quando seu olhar pousou em dois estranhos diferentes, ela calmamente perguntou quem eles eram. Apesar da aparência minúscula da garota, ele sentiu instintivamente seu imenso poder, que era dezenas de vezes mais forte do que até mesmo os gigantes. Por enquanto, ele decidiu ser cauteloso perto dela e não assustá-la. Mas, sem pensar muito, Célia se apresentou a ela como membro da reciprocidade e até o apresentou em seu nome, apesar de sua ansiedade. A jovem se apresentou com prazer como Sylph, o infame espírito da floresta, e Eris, vendo isso, sentiu-se aliviado por se tratar apenas dele, ele ficou um pouco envergonhado por ser tão desconfiado. Enquanto Célia, pelo contrário, notou que ele parecia estranhamente tímido. Além disso, Sylph disse que as pessoas raramente eram vistas tão fundo nas montanhas, depois de perguntar mais sobre seus afazeres. Eris disse francamente que eles tinham vindo em busca de pedras espirituais. Sentindo isso, Sylph ficou em silêncio por um momento, antes de se concentrar muito para criar uma cadeira de pedra resistente. Oris ficou atônito ao ver a suprema pedra espiritual bem diante dele e imediatamente quis tê-la. Então, Sylph rapidamente lhe entregou a pedra sem hesitar. E generosamente se ofereceu para preparar até uma porção dupla para eles. Eles não pôde deixar de admirar aquilo. Pensando em seu grande peso, já que até mesmo 1 quilo de pedra espiritual era considerado extremamente raro. Embora fosse um sonho realizado para ele, ele disse que seu tamanho excedia em muito o que eles podiam pagar, sem hesitar. Sylph observou inocentemente que ela poderia fazer quantos lotes daquelas pedras quisesse. Célia então explicou a ela que as pedras espirituais eram formadas a partir do excesso de energia mágica. E mesmo das maiores bestas geralmente se obtinham apenas pedras do tamanho da palma da mão, como não havia nada nem perto de maior do que o anterior no mercado. Era verdadeiramente considerado inestimável. Eris também disse gentilmente a ela que não poderia simplesmente pegar um item tão inestimável sem oferecer nada em troca. Sylph simplesmente disse que queria viajar. Ele ficou um pouco em dúvida e perguntou se era realmente só isso, e ela sentiu em confirmação. Célia também perguntou se espíritos como ela poderiam realmente ficar fora da floresta.
e garantiu que poderia aguentar alguns anos fora da floresta. Com uma expressão sombria, ela confessou que estivera completamente sozinha naquela floresta escura por muito tempo. E tornou-se uma verdadeira sufocação para ela. Além disso, ela admitiu que apenas conversar com eles melhorou significativamente seu humor e levantou seu ânimo. Eris e Célia trocaram olhares, após o que Eris estendeu a mão e convidou Sylph para se juntar à aventura deles. Quando Eris ativou o espaço de item para colocar uma pedra espiritual nele, Sylph viu isso com surpresa e perguntou se eles também poderiam entrar no mundo espiritual. Ele pareceu bastante envergonhado com o comentário dela, então ela decidiu, em vez disso, mostrar e rapidamente transformou metade de seu corpo em um espaço de item. Eris agora entendia que o domínio que ele considerava há muito tempo seu lugar pessoal para as coisas era na verdade o mundo espiritual. E ele mesmo disse que era muito espaçoso e, mais importante, ela disse que para um humano ter acesso ao mundo espiritual era verdadeiramente incrível. Por outro lado, Célia também elogiou Eris por ser tão maravilhoso, e ele ficou surpreso porque ela estava tão orgulhosa dele. Ela informou a Sylph que poderia viajar livremente pelo mundo espiritual, e que Eris agora era essencialmente um espírito. E Sylph, brincando, chamou Eris de papai. Isso realmente o impressionou. E vendo que ele ficou sem palavras, ela perguntou se tinha dito algo errado. Mas Eris respondeu que ela saiu da barriga do Behemoth. Então, tecnicamente, ela era sua filha. Ela ignorou completamente o comentário dele e começou a chamar Célia de mamãe. E Célia não se preocupou nem um pouco e continuou o jogo de forma divertida. Ela até perguntou se sentia desconfortável quando chamada de mamãe, mas Sylvie disse inocentemente que estava sinceramente feliz por finalmente ter uma família. Com um olhar terno e bochechas coradas, ela então disse que Eris finalmente se tornara pai também. Ao ouvir isso, Eris ficou atônito e sem palavras, porque de repente parecia que Célia e ele já eram um casal. Ela se perguntou se sentia bem e Sylph se perguntou se ele realmente não gostava de ser chamado de papai. Vendo seus rostos doces e inocentes, Eris não conseguiu resistir e simplesmente concordou com suas decisões imprudentes e brincalhonas. Depois de alguns minutos, os três chegaram à aldeia e Sylph ficou muito surpreso ao ver um número tão grande de pessoas, enquanto Eris pensava que estavam olhando para ele, porque Sylph estava atrás. Vendo que as pessoas estavam olhando tão atentamente, Sylph ficou envergonhada e de repente se atingiu na dimensão espiritual. De repente, sua antiga equipe de heróis apareceu bem diante dele, as mesmas pessoas que o haviam expulsado cruelmente do grupo. Vendo-os, Eris perguntou o que queriam dele, e Nardo pediu que ele não fosse tão frio com eles, e lembrou que eram ex-companheiros. Eris não entendeu por que eles apareceram do nada depois de expulsá-lo do grupo. E Nardo disse que desde que Eris partiu, parecia que todos tinham muito em que pensar, e ele até se perguntou se Eris não sentia falta de seus antigos companheiros. Ele disse ainda que, se quisesse, poderia concordar em ser aceito de volta no grupo do herói. Nardo também disse que Eris ainda está listado na lista do grupo do herói, então seu retorno é apenas uma questão de tempo, e ele ainda tem a chance de se juntar ao grupo novamente. Embora apenas 3 dias tenham se passado sem a importante assistência mágica de Eris, Nardo e os outros abriram mão de seu orgulho muito mais rápido do que ele esperava. Eris disse com um sorriso quase imperceptível que todos parecem entender mal algo fundamental. Ele então disse que duvidava que eles realmente quisessem que ele voltasse para o grupo. Acrescentou que pareciam completamente confusos sobre sua posição. E essa observação afiada deixou todos sem palavras por um momento. Nardo respondeu bruscamente que parecia que Eris entendeu mal suas intenções, e outros também o avisaram que, uma vez que ele deixasse o caminho do herói, sua ascensão ao poder terminaria, e esta era sua última chance para reconsiderar suas decisões. No entanto, Eris disse solitariamente que não se importava em ser um herói ou subir na hierarquia. Imediatamente tirou o Behemoth derrotado do portal de seu inventário bem acima deles e acrescentou que estava completamente satisfeito com sua posição atual. Ele acrescentou que nunca pretende voltar ao grupo do herói, e agora o mais importante para ele é que, durante esse tempo, ele ganhou amigos verdadeiramente importantes. Fervendo de raiva, Nardo o chamou de arrogante e ameaçou apagar imediatamente seu nome dos registros da cidade real, acrescentando que Eris se arrependeria de não ter ouvido antes em resposta. Eris o avisou em um tom despreocupado, dizendo que só o tempo dirá quem se arrependerá mais, e aconselhou Nardo a fazer o que quisesse. Logo após a partida deles, Sylph saiu do portal e perguntou sobre aqueles estranhos, e Célia respondeu que provavelmente era a antiga equipe de heróis de Eris. Sylph observou que eles poderiam ter perguntado com mais educação se quisessem desesperadamente trazê-lo de volta. Mas Eris simplesmente respondeu que o orgulho deles nunca permitiria que fizessem isso. Por outro lado, Sylph disse a eles que se esconderia no mundo espiritual sempre que sentisse a presença de outras pessoas por perto. Logo eles chegaram à oficina de Gali e colocaram uma cadeira feita de pedra espiritual diante dele, e ele ficou completamente chocado.
Gali imediatamente colocou seus óculos e examinou cuidadosamente o objeto, pensando alto sobre como Eris conseguiu obter um material tão valioso, e Eris explicou como um capricho dos espíritos. Uma observação que era parcialmente verdadeira. Gali disse que nunca tinha visto um material tão maravilhoso antes, e expressou um desejo apaixonado de começar a trabalhar naquela peça extraordinária imediatamente. Gali imediatamente começou a trabalhar, moldando diligentemente o item com marteladas precisas. Eris estava preocupado que tal ação pudesse interferir na formação de magia na pedra espiritual, e enquanto isso Sheria chegou e sugeriu sentar para tomar chá, enquanto Gali estava ocupado com seu trabalho. Eles conversaram tomando xícaras de chá fumegante, e o Sheria orgulhosamente contou que, se um ferreiro comum precisasse de dias para tal tarefa, seu avô poderia lidar com isso rapidamente sozinho, tendo a força de 100, e Célia notou que Gali era um velho bastante presunçoso. Mas também se perguntou se uma coisa tão complexa poderia realmente ser forjada tão rapidamente. Horst respondeu que os ferreiros modernos também usam magia. E o forte fluxo de magia que ele sentira anteriormente de Gali confirmou os rumores sobre suas impressionantes obras até então. Eris perguntou quando seria mais conveniente retornar para as espadas, mas quando Sheria disse que tudo estaria pronto até o final do dia, ele pulou de pé em incrível surpresa. Ele disse que tudo estava acontecendo muito rápido. Mas ela elogiou ainda mais o avô por sua eficiência e artesanato mundialmente famoso. Nesse momento, Gali chegou e anunciou que seu trabalho estava terminado, apresentou diante deles duas espadas incríveis e declarou que estas eram, sem dúvida, suas obras mais notáveis. Assim que Eris pegou sua espada, ele imediatamente sentiu sua incrível leveza e agilidade. Embora essas espadas não usassem pedra espiritual diretamente, elas estavam cheias de magia concentrada, o que aumentava significativamente o poder de ataque. Por outro lado, Célia ficou extremamente satisfeita por receber sua primeira espada feita especialmente para ela, que era incrivelmente leve e muito confortável de manusear, mas Eris imediatamente a avisou para não a balançar descuidadamente. No entanto, seus esforços foram em vão quando um leve balanço de sua espada causou uma poderosa explosão mágica que destruiu completamente a casa de Gali e deixou todos atordoados. Vendo um enorme buraco no teto da oficina, Scylla visivelmente se encolheu e não sabia o que fazer. Gali percebeu que ele realmente não deveria ter confiado uma amadora inexperiente, como ela com sua espada maravilhosa. No entanto, Eris reagiu rapidamente e usou sua magia de cura para restaurar sem esforço o grande buraco no teto. Vendo isso, Sherik o elogiou por suas excelentes habilidades, e Gali finalmente suspirou de alívio. Enquanto isso, Scylla curvou-se profundamente diante de Gali e pediu desculpas sinceramente por arruinar sua preciosa casa. Mas ele gentilmente disse para não se preocupar, porque a casa realmente parecia muito mais limpa do que antes. Gali obteve uma promessa deles de que Eris assumiria a importante responsabilidade por Célia e dominaria a nova espada, ele mesmo. Porque estava convencido de que Eris e Célia estavam naturalmente conectados.